28 Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 136, Castelo do Coração de Martelo Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Zhang Yang retornou ao castelo de Jade Branco, onde sacou livro de habilidades, ferida profunda, e riu com vontade. Ele bateu o livro de habilidades contra o corpo e ganhou menor ferida profunda. Menor ferida profunda passiva, após um ataque crítico bem sucedido, causa 30% a mais de dano corpo a corpo e como dano de sangramento. Dura 6 segundos. Esta era uma boa habilidade passiva, desde que qualquer ataque atingisse um acerto crítico. Menor ferimento profundo seria ativado automaticamente. Embora 30% de dano corpo a corpo não parecesse muito, este era um livro de habilidade gratuito e o dano de sangramento não era afetado pela defesa. Certamente, qualquer coisa que ignorasse a defesa era inútil para Zhang Yang, que já possuía menor olho de águia. Mas em uma arena de batalha, exceto em um cenário tanque contra tanque, caso contrário, ele não teria tempo suficiente para acumular os efeitos de menor defesa aleijada, então o efeito de sangramento seria muito prático nesse tipo de situação. Zhang Yang não lutou contra Chalvos por muito tempo, mas perdeu muito tempo na jornada até a colina do Bisão, então, na verdade, ficou fora por uma hora. Zhang Yang pensou um pouco, tirou Arco da Lua Caída de seu inventário e decidiu completar a missão remanescente enviando o item celestial dos anões de volta para o Castelo Coração de Martelo. O Castelo Coração de Martelo ficava longe do Castelo Jade Branco e Zhang Yang precisava passar por 2 mapas de treinamento classificados acima do nível 30. O Castelo Coração de Martelo ficava nas colinas Sivar, na Terra da Nuvem Vermelha. Zhang Yang não podia pegar um grifo para chegar diretamente ao Castelo Coração de Martelo. Em vez disso, precisava chegar à Vila Gutan, na Terra da Nuvem Vermelha, antes de caminhar até as colinas Sivar e finalmente chegar ao Castelo Coração de Martelo. Após efetuar o pagamento, Zhang Yang montou no grifo e chegou à cidade de Gutan após uma hora. Essa viagem o deixou entediado e sonolento, pois, além de conversar, os jogadores não tinham permissão para fazer nada, mesmo que fosse preparar poções, enquanto pegavam o grifo. Zhang Yang desceu do grifo e invocou Cavalo de Guerra Esquelético. Assim que o montou, este imponente cavalo de guerra imediatamente empinou sobre os cascos traseiros e começou a avançar rapidamente. Embora o mapa de treinamento na Terra da Nuvem Vermelha estivesse um pouco distante, Zhang Yang ainda conseguia ver alguns jogadores treinando ali. Ao verem a montaria imponente de Zhang Yang, não conseguiram deixar de olhar para seu cavalo de guerra com inveja. Os monstros na Terra da Nuvem Vermelha variavam de nível 30 a 39, mas o nível de Zhang Yang era apenas a 31, então ele atraiu a agressividade de muitos monstros de nível 35, que o perseguiram. No entanto, o cavalo de guerra esquelético aumentou a velocidade de movimento dos jogadores em 300%, então esses monstros não conseguiram alcançar Zhang Yang. Depois de perseguirem Zhang Yang por uma longa distância, eles retornaram ao seu ponto de spawn quando a agressividade saiu do alcance. Após mais 40 minutos de galope, Zhang Yang finalmente chegou ao Castelo Coração de Martelo, que era bem construído, o que não era surpresa para os anões. O castelo era enorme, mas tinha apenas 3 andares, ao contrário dos castelos humanos, que eram projetados para ter pelo menos 10 andares. O castelo não era alto, mas cobria uma área ampla, o que lhe dava uma sensação robusta e sólida. O formato do castelo era semelhante ao do corpo de um anão, robusto e robusto. A defesa da cidade dos anões era diferente de um castelo humano, cercado por fossos e terrenos naturais perigosos. Não havia fosso ou ponte levadiça cercando a entrada principal do Castelo Coração de Martelo, mas seus 2 enormes portões de ferro estavam generosamente abertos, com 8 guerreiros anões patrulhando de um lado para o outro. Quando Zhang Yang olhou atentamente, eram elites de nível 60, que provavelmente poderia matar os melhores jogadores do momento com um único golpe. No entanto, isso não significava que a defesa do Castelo Coração de Martelo fosse deficiente em outros aspectos, já que eles haviam instalado canhões na muralha do castelo. Esses canhões podiam causar muito dano com um único tiro. Dizia-se que os anões adoravam cavar o solo,
Então eles encontraram uma relíquia de pedra de muitos anos atrás que lhes deu muitas tecnologias avançadas. Além disso, os anões eram ferreiros excepcionais, criando canhões, balistas e diversas outras máquinas de cerco. Pare aí, este é domínio dos anões e você não tem permissão para invadir nosso domínio. O caminho de Zhang Yang foi bloqueado pelos 8 guardas de elite na entrada do Castelo Coração de Martelo. Zhang Yang não tinha a intenção de provocar os guardas, mesmo que cuspissem nele. Nem mesmo Zhang Yang seria capaz de lutar contra 8 elites de nível 60. Ele removeu sua montaria, cavalo de guerra esquelético, seriamente, antes de andar para frente e dizer: sou o aventureiro da União, fui ordenado por Barga. O hidromel veio ao Castelo Coração de Martelo para enviar seus remanescentes. O quê? Lord Barga. Ele não morreu em uma guerra há 20 anos? 8 guardas anões imediatamente sussurraram e discutiram entre si. Depois de um tempo, um dos guardas anões disse: guerreiro, Lord Barga já morreu há 20 anos e você parece ter apenas 20 anos. Como Lord Barga pôde confiar um bebê a tarefa de completar seu testamento? Ah! Os anões riram juntos. Não seria fácil entrar. Zhang Yang tirou Arco da Lua Caída de seu inventário. Segurou-o com uma das mãos e disse: Barga certamente morreu há muito tempo, mas sua alma não foi destruída. Então, encontrei sua alma, e ele me passou um item celestial dos anões e me confiou a tarefa de entregá-lo ao seu filho, Sit, o hidromel. Isto é Arco da Lua Caída. Um dos 7 itens santificados, Arco da Lua Caída. Meu Deus, eu consigo sentir a força vital do grande sábio ferreiro neste Arco da Lua Caída. Isso mesmo, este equipamento sagrado só pode ser criado pelo grande ferreiro dos nossos anões. Os 8 guardas anões se curvaram respeitosamente como um só. Jovem guerreiro, por favor, perdoe nossa insolência anterior. Você trouxe de volta nosso tesouro perdido há muito tempo. Você é tão bom quanto qualquer convidado e amigo de honra. Por favor, siga-me, e eu o levarei ao encontro do Lord Marcan. Um dos guardas anões curvou-se para Zhang Yang e aquela mudança repentina de comportamento de alguma forma agradou Zhang Yang. Afinal, eles não eram tão diferentes dos humanos. O guarda anão liderou o caminho e conduziu Zhang Yang até o castelo. Depois de percorrer alguns corredores, ele seguiu as escadas e seguiu em direção ao 3º andar. Ao longo do caminho, Zhang Yang viu várias mulheres e crianças anãs. Os anões encararam o humano com expressões estranhas. Se Zhang Yang não estivesse escoltado por guardas anões, ele imaginou que esses NPCs anões já o teriam atacado. Embora as 4 raças tenham formado a união para lutar contra a invasão de demônios e espectros, isso não significava que as 4 raças fossem unidas como uma família. De fato, antes que demônios e espectros se tornassem um desastre, essas 4 raças lutaram entre si pelo domínio da Terra. Não tiveram escolha a não ser formar a união, pois foram miseravelmente derrotadas por demônios e espectros. Zhang Yang chegou ao 3º andar, e o guarda-anão que o conduzia parou em frente a uma sala de pedra. O guarda-anão anunciou em voz baixa, em óbvia reverência ao ocupante: Lord Marcan, há um aventureiro humano aqui. Ele nos trouxe o Arco da Lua Caída, e disse que era o testamento de Lord Barge, o hidromel. Claque. A porta daquela sala de pedra se abriu imediatamente. Um anão de cabelos e barba ruivos saiu dali, com sua longa barba presa em várias tranças, chegando até a virilha. O grande ferreiro Marcan, líder do Castelo Coração de Martelo, amarelo dourado, humanoide. Nível 80. HP. O HP de um NPC-chefe amarelo dourado não estava visível. Jovem guerreiro, bem-vindo ao Castelo Coração de Martelo. Agradeço pelo seu grande esforço. Por favor, descanse. Faremos um banquete para você mais tarde e aguardaremos ansiosamente a sua história. Marcan falou calorosamente. Zhang Yang respondeu apressadamente: Lord Marcan, fui meramente incumbido por Barga, o hidromel, de enviar o Arco da Lua Caída ao seu filho, Sit, o hidromel. Por favor, permita-me cumprir minha promessa ao falecido. Marcan revelou um traço de sorriso no rosto e disse: Jovem guerreiro, você tem um coração nobre. Certo, Tumar, leve nosso nobre convidado ao encontro do Sit. Sim, Lord Marcan. O guarda-anão curvou-se para Marcan. Marcan entrou na sala de pedra mais uma vez. Zhang Yang seguiu o guarda-anão e desceu até o porão. Os anões nasceram com a paixão de cavar,
Cavar, cavar e cavar, e por isso construíram mais edifícios subterrâneos do que na superfície. Visto de fora, este castelo Coração de Martelo tinha apenas 3 andares. Na verdade, tinha 5 níveis de porões. Pararam no 4º nível. Os 3 níveis acima do solo eram os alojamentos dos anões, enquanto os 5 níveis subterrâneos eram o local de trabalho dos anões, e muitos ferreiros anões fabricavam itens com seus martelos no subsolo. O guarda-anão levou Zhang Yang até a frente de um jovem anão e disse: City Smith, há um nobre convidado que gostaria de conhecê-lo. Aquele jovem anão estava projetando uma espécie de projeto. Ele ouviu o que o guarda-anão disse, virou-se e perguntou: Ei, quem é esse? City Smith, Timeade, normal, humanoide. Nível, 40. HP, 4000. Zhang Yang avançou e disse: Senhor City, meu nome é Zhang Yu, sou um aventureiro do Castelo de Jade Branco. Explorei o Vale Nebuloso e, por acaso, encontrei a alma do seu pai, que me confiou seu desejo de enviar Arco da Lua Caída, que é o equipamento sagrado dos anões, para você. O quê? O testamento do meu pai. City mostrou uma expressão confusa. Depois de apenas um momento, ele disse: Respeitoso guerreiro, por favor, siga-me, gostaria de saber tudo em detalhes. Ainda não tenho permissão para completar a missão diretamente. Zhang Yang não teve escolha a não ser seguir City e retornar ao 3º andar do castelo antes de entrar em uma casa. O guarda-anão retornou ao seu posto na entrada do castelo, tendo concluído sua tarefa. City serviu uma taça de vinho para Zhang Yang e disse: Respeitoso guerreiro, por favor, diga-me, como meu pai morreu. Os anões adoravam vinho, que era sua bebida mais comum, e servi-lo era feito da mesma forma que os humanos serviam chá aos seus convidados. Zhang Yang pegou Arco da Lua Caída e o colocou sobre a mesa, dizendo: Seu pai foi transformado em um espectro pelo feiticeiro maligno Terpotia. Mas, com a proteção do Arco da Lua Caída, sua alma não foi completamente controlada pelo feiticeiro maligno Terpotia. Assim, ele conseguiu me entregar o Arco da Lua Caída, e me confiou a tarefa de enviá-lo a você. Obrigado. City imediatamente se levantou e fez uma reverência para Zhang Yang. Ding. Você completou a missão, remanescente. Ganhou 50.000 pontos de experiência. Porra, eu viajei tanto e só ganhei 50.000 pontos de experiência. Se ele soubesse disso antes, não teria vindo para essa viagem. Zhang Yang não pôde deixar de se arrepender. City pegou o Arco da Lua Caída sobre a mesa e o tocou gentilmente com uma expressão amorosa, claramente acalentando a memória do pai. Meu pai foi um grande arqueiro entre os anões deste jovem. Por isso, o rei concedeu-lhe o Arco da Lua Caída e o deixou usar este equipamento celestial. Ei, tem uma missão subsequente. Zhang Yang estava prestes a rasgar um pergaminho de teletransporte, mas quando ouviu o que City disse, parou e observou a situação. Meu pai. Assim que City começou a falar, um único fio de luz negra irrompeu do Arco da Lua Caída e atingiu seu corpo. Ah! City de repente soltou um rugido como um terremoto. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 137, 1 contra 24. Houve uma situação. City abriu os braços, a pele exposta sob as roupas era como ondas de água, tremendo para cima e para baixo continuamente. Seu rosto estava tomado pela agonia e seus 2 globos oculares castanho-café emitiam uma aura maligna que provocava pensamentos malignos só de vê-los. Chá. Eu, Terpotiar, voltarei, com certeza. City falou em voz baixa e rouca antes de baque, caindo no chão de frente para o céu. Ah, merda, uma possessão espiritual maligna tinha acabado de acontecer. Gong. A porta foi aberta com uma pancada, e cerca de 10 guardas anões entraram correndo. Todos eles encaravam Zhang Yang com olhos raivosos, apontando suas armas em sua direção. Seu humano bastardo astuto, como ousa usar de trapaça para entrar em nosso castelo com o propósito de arruinar nossa espécie. Mate-o. A raiva era intensa entre a multidão, com todos rangendo os dentes, aparentemente querendo esmagar e queimar Zhang Yang até virar cinzas. Zhang Yang rapidamente levantou as 2 mãos e disse: Isso não foi obra minha. Parecia que ele havia desencadeado uma nova missão. Alto, uma voz imponente e digna veio de longe, e todos os anões presentes guardaram suas armas obedientemente. Abriram caminho entre si,
prestando homenagem a um anão ruivo de barba ruiva, o grande ferreiro Marcan. Uma força maligna muito forte. Marcan parou ao lado de Sith, examinou atentamente e disse: a alma de Sith está sendo engolida por uma força maligna neste exato momento, e seu corpo também está se transformando lentamente em um morto-vivo. Ao ouvir tais palavras, os anões ficaram ainda mais furiosos e sacaram suas armas novamente. Eu acredito que esse jovem tem uma alma pura e nobre, ele jamais seria capaz de tais coisas. Marcan tentou ajudar Zhang Yang. Mas, Sir Marcan, por que algo aconteceu com o Sith no momento em que ele chegou? Além disso, só 2 deles estavam na sala. É isso mesmo, deve ser ele armando parasite com suas mãos venenosas. Seu demônio, liberte o Sith da sua bruxaria imediatamente. Zhang Yang suspirou e disse: acho que o feiticeiro maligno que corrompeu a alma de Barga infundiu sua força maligna no arco da lua caída. Ele estava apenas esperando que eu passasse o arco para o Sith, deixando as forças malignas se infiltrarem no corpo do Sith, levando a essa transformação. Marcan pegou o arco da lua caída da mão de Sith, olhou para ele por um bom tempo e disse: é verdade, pois é real, a relíquia ainda contém uma sensação de força maligna. Zhang Yang estendeu as 2 mãos e disse: agora, isso prova que sou inocente, certo? Ele tentou usar um pergaminho de teletransporte, mas o sistema o alertou que um item estava temporariamente indisponível. Marcan ponderou por um momento e então disse: mesmo que essa não fosse sua intenção em primeiro lugar, mas foi definitivamente por causa da coisa que você trouxe, se tem que sofrer assim. Então, você precisa salvá-lo, trazê-lo de volta. O velho era tão astuto. O que foi devolvido foi uma das relíquias dos anões, mas agora ele pretende encobri-la precipitadamente com a expressão aquilo que você trouxe para omitir os créditos e trazer à tona o assunto de ter ferido um dos seus. Então, sempre haveria velhos astutos, mesmo entre anões comuns. Zhang Yang disse: mas eu não sou um sacerdote, nem um cavaleiro sagrado, não tenho nada para dispersar feitiços malignos. Marcan ponderou por mais um momento e disse: nas profundezas das montanhas das colinas Sivar, existe uma fonte da alma. Beber a água da fonte pode dissipar qualquer feitiço maligno. Jovem guerreiro, traga-me a água da fonte da alma, eu imploro, para salvar o Sith. Jing, você aceitou uma missão, fonte da alma. A missão não pode ser excluída. Antes de completá-la, você será afetado pelo efeito do aviso do anão. Aviso do anão: você está sobrecarregado com a vida de um anão. Vá salvá-lo rápido. Durante este período, você está proibido de usar qualquer equipamento de teletransporte. Entrar em qualquer cidade principal resultará em banimento. Isso foi muito cruel. Zhang Yang abriu sua lista de missões para verificar a descrição da missão. Fonte da alma. Missão: Rank S. Descrição: adquira a fonte da alma e retorne para salvar Sith, o ferreiro, o hidromel. Conclusão: fonte da alma adquirida 01. A fonte da alma é uma relíquia da tribo dos centauros, uma relíquia rara e excelente. Não é fácil obter a fonte da alma das mãos deles. Os centauros são uma tribo cruel e agressiva. Jovem guerreiro, você precisa ter muito cuidado com isso. Marcan continuou a dizer. Zhang Yang tentou perguntar: mestre Marcan, para que eu possa tratar e curar o Sith o mais rápido possível, você pode me ceder alguns homens para que eu possa chegar até a fonte? Marcan balançou a cabeça e então falou: o relacionamento entre os centauros e os anões tem sido tenso ao longo do tempo, e se nossos homens entrarem em seu território, isso só significará guerra, e as coisas acabarão saindo do controle. Jogador, para ser jogado de um lado para outro, era o destino. Vão e retornem rapidamente. Enviarem um sacerdote para retardar a erupção da força maligna no Sith com o máximo de esforço, mas o tempo é curto. Marcan acenou com as mãos, ordenando aos anões que dessem passagem para que Zhang Yang se retirasse. Zhang Yang deixou o castelo Coração de Martelo. Convocou seu cavalo de guerra esquelético e avançou para as profundezas da floresta montanhosa. Carregando o efeito do aviso do anão sobre ele, mas tendo a limitação de nunca retornar a nenhuma cidade principal, ele só podia escolher completar a missão em questão. Cavalgando sozinho em um cavalo pela floresta da montanha, com o único conhecimento da missão dizendo que a fonte sagrada ficava nas profundezas das montanhas, sem nenhuma coordenada específica dada, ele só podia explorar a floresta da montanha sem rumo, como uma mosca sem cabeça, virando-se em cada esquina que via.
Após cerca de uma hora, nenhuma fonte foi avistada, apenas um grande número de monstros foi atraído. Como estava desocupado no momento, Zhang Yang manteve seu cavalo de batalha encostado em uma parede da montanha e eliminou todos os monstros em seu traseiro. Ao fazer isso, adquiriu uma grande quantidade de pontos de experiência e 2 peças de equipamento de aço negro adicionais. Olhando para o relógio, já era da tarde. Então, Zhang Yang saiu correndo do garçom para almoçar. Depois de uma xícara de chá quente e um momento de bom descanso, Zhang Yang se reconectou ao servidor e continuou sua busca pela fonte sagrada. Mais meia hora ou mais se passou, e Zhang Yang finalmente passou pela floresta, mas o que ele viu à sua frente foi uma cena de grande batalha. Mais de 20 jogadores, ou mais, cercavam um enorme urso cinzento, além de 7 combatentes corpo a corpo, 5 caçadores, 8 magos e 4 curandeiros. Era óbvio que pertenciam à mesma guilda, ostentando o título orgulho acima de suas cabeças. Embora o urso pardo sitiado fosse um chefe, seu HP estava quase esgotado, com apenas 20% restantes, ao que parecia. Rei urso frenético, verde cobre, besta. Nível, 34. HP, 120.000. Entre os membros da Guilda Orgulho, havia um jogador que não se envolveu na batalha. Em vez disso, ele mantinha as 2 mãos atrás das costas, parecendo um superior dando ordens à multidão. Jogador, bola de fogo flutuante, piromante. Nível, 30. HP, 3.600. Mana, 2.100. Por um momento, Zhang Yang não conseguiu evitar deixar uma visão assassina escapar pelos seus olhos. Para garantir seu lugar no topo da lista de classificação, esse cara mandou seus subordinados assassinarem os jogadores que o antecederam. Fatian foi rebaixado um nível por causa dele, e, além disso, ele contratou os 44 bandites para assassinar Zhang Yang. Mas, infelizmente, os 44 bandites foram brutalmente fodidos na bunda por Zhang Yang. Zhang Yang há muito tempo queria lhe dar a dose do seu próprio remédio, mas como bola de fogo flutuante tinha muito medo de morrer, ele levava um grande número de jogadores consigo sempre que saía para treinar, e os locais para onde ia também eram mantidos em sigilo. Zhang Yang concentrou todo o seu foco nas masmorras e em ganhar dinheiro em sua primeira fase do jogo, sem tempo algum para enfrentá-lo. Agora, essa coincidência foi simplesmente conveniente. Cavalgando estrategicamente em seu cavalo, Zhang Yang avançou em direção à bola de fogo flutuante em alta velocidade. Tut. O cavalo de guerra esquelético tinha uma velocidade incomum quando corria, então quando bola de fogo flutuante ouviu o som e se virou para ver, Zhang Yang estava a menos de 10 metros de distância dele. Cobrar. Zhang Yang saltou do cavalo instantaneamente e correu como um raio. Floating Fireball foi atingido e ficou inconsciente. Com a invocação de seu servo, Clear Lotus, Zhang Yang sacou sua espada, cortando Floating Fireball, no mesmo instante, ativando sua Minor Blow Rage, fazendo com que seus pontos de fúria subissem para 67 pontos em apenas um instante. 778. Ataque normal. 1680. Menor esmagamento destrutivo. 812. Menor ataque forçado. Ao mesmo tempo, Clear Lotus também causou uma série de danos em Floating Fireball por trás com seu golpe contínuo de sua adaga. Menos 273, menos 66, menos 430. Arg. Aqueles danos explosivos instantâneos e valiosos da bola de fogo flutuante não lhe deram tempo para reagir, matando-o instantaneamente em seu estado de inconsciência. Gritando de miséria, ele deixou cair um pedaço de equipamento prateado brilhante e se transformou em uma alma pronta para se reportar ao cemitério. Zhang Yang tinha olhos rápidos e mãos ágeis, estendeu as mãos para pegar uma pá e pegou o equipamento. Mas era apenas um peitoral de mago do conjunto cinza-prata de nível 20. Naquele momento, apenas os outros membros da Guilda Orgulho conseguiram reagir à situação. Além de um tanque mantendo o chefe ocupado e outro mago curando o tanque, todos os outros membros miravam seus ataques em Zhang Yang. Bola de fogo flutuante também latia furiosamente no canal da equipe. Foda-se essa MDA, matem ele por mim. Matem ele. Não foi fácil para mim chegar ao nível 30 com 89% de experiência, agora estou sendo empurrado por esse filho da mãe de volta para 0% de experiência.
Ele também desperdiçou as roupas do meu conjunto de equipamentos que comprei por 3.000 de ouro. Com um sorriso frio no rosto e pisando forte no chão, ele ativou sua habilidade menor golpe do trovão, desacelerando instantaneamente 6 dos combatentes corpo a corpo que avançavam. Com o aceno da espada do amante em sua mão, ele realizou um menor golpe horizontal, causando instantaneamente 6 de dano alto, 1.500 mais, atingindo pelo menos metade da barra de HP de 6 jogadores, respectivamente. O Seva, Clear Lotus, por outro lado, usou o Minor Shadow Walk para aparecer atrás do sacerdote que estava curando o tanque de lado, e começou seu ataque feroz contra o curandeiro. Pac! 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 Um mago de longo alcance e um caçador atacaram fortemente. Símbolos numéricos inconsistentes como -600 e -200 surgiram instantaneamente no corpo de Zhang Yang. O alto valor de dano vinha do ataque do mago e, como os ataques do caçador eram físicos, eram reduzidos pela armadura protetora, causando, portanto, valores de dano menores. Então, concluímos que os magos eram os piores inimigos da pele áspera e da carne espessa, os guardiões. 8 magos lançaram um ataque de saraivada junto com outros 5 caçadores, causando cerca de 5.500 de dano, que quase esvaziou a barra de HP de Zhang Yang em segundos. Menor muralha de escudos. Menor sombra de Merlinda. Zhang Yang era tão ágil que já havia corrido para o acampamento de longo alcance da Guilda Orgulho, começando instantaneamente seu massacre épico. Com o Minor Shield Wall em vigor, a quantidade de HP que Zhang Yang estava perdendo importava tão pouco que ele a ignorou, e sob a cura de Menor Shadow of Merlinda, sua barra de saúde se recuperou completamente e rapidamente. Por outro lado, o servo, Clear Lotus, já havia segurado o sacerdote. É importante lembrar que a serva, Lotus Transparente, era de nível prata. Seu ataque era comparável ao de um jogador de nível 36 usando um conjunto de equipamentos verde cobre de nível 30. Já o sacerdote era apenas de nível 29, usando um conjunto completo de equipamentos verde cobre de nível 20, com uma barra de HP que não ultrapassava 2.400. Então, como ele poderia suportar toda a devastação de Lotus Transparente? Ele só conseguia aguentar por 8 a 9 segundos, e seria o seu fim depois disso. Assim que o sacerdote morreu, o tanque não aguentou mais do que alguns segundos. O chefe imediatamente voltou sua agressividade para os magos do orgulho, com um rugido alto de "Aô!". Inesperadamente, o chefe soube como atacar. Com um golpe em um mago, um aceno de pata, o chefe se moveu e criou uma série de borrões, e foi um ataque de alcance atribuído. Imediatamente, as barras de HP do mago e de um caçador ao seu redor foram reduzidas em aproximadamente 1.500 pontos. Os membros do orgulho gritavam miseravelmente, pois não sabiam por um momento se deveriam se livrar do chefe com um pouco HP restante ou atacar Zhang Yang, que tinha acabado de restaurar sua barra de HP ao máximo. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 138, missão de escolta. O tempo de recarga de menor esmagamento destrutivo foi concluído. Zhang Yang imediatamente usou um menor esmagamento destrutivo, seguido por um menor golpe da força em um dos magos, causando 2 pontos de dano, -1.680 e -821, respectivamente, enviando os jogadores para a vida após a morte em segundos. Clear Lotus recuou, sob o comando de Zhang Yang, e então ela desencadeou ataques descontrolados contra os membros do orgulho de dentro para fora. Acabe com Zhang o primeiro. Os membros do PRID finalmente recobraram a razão e reagiram. Afinal, o chefe era apenas um NPC controlado por um computador, inteligência artificial, com que limitado. Contanto que o tanque retornasse, o problema poderia ser resolvido facilmente. Mas era diferente com os jogadores, que exploravam o ponto mais fraco antes de atacar. Zhang Yang riu alto e disse: "Vocês não vão levar nenhum de nós para sair. Menor Thunderstrike. Reduz a velocidade de movimento. Menor varredura horizontal. -1.578. -1.627. Traço 3.360. -1.611. Ponto. Uma dúzia de valores de dano aterrorizantes pairou sobre cada um dos jogadores, com 2 deles como acertos críticos. Antes mesmo que o efeito de um menor ferimento profundo pudesse ser ativado, os 2 membros foram instantaneamente transformados em resíduos.
Os combatentes corpo a corpo do orgulho cercaram Zhang Yang, enquanto os 18 jogadores restantes, ainda vivos, o atacavam um após o outro. Com suas habilidades sendo jogadas desordenadamente, seria inacreditável que tantos jogadores não conseguissem fazer justiça matando apenas um. Habilidade menor substituto ativada. Zhang Yang escapou imediatamente da situação controlada, caindo em um estado de invencibilidade de 5 segundos. A espada do amante emitiu uma aura fria e cintilante. Era como um ceifador colhendo freneticamente as vidas dos jogadores. Do outro lado, o rei Urso Berserk não os amoleceu, brandindo suas garras furiosas, acertando 3 alvos diferentes ao mesmo tempo, causando um dano base de 1500, mais ou menos. Tratando-se de uma classe não tanque, sem nenhuma habilidade que reduzisse ou evitasse danos sem ser, tudo o que o chefe precisou para matar os jogadores foram 2 ataques agressivos. A invencibilidade de 5 segundos terminou, mas o número de membros do orgulho foi drasticamente reduzido para apenas 11 pessoas, com todos os seus jogadores mágicos desaparecidos, deixando 7 combatentes corpo a corpo e 4 caçadores para trás. Sol da praia, o dano que essa vadia causa é assustador. Curar? Alguém, por favor, me ajude com alguma recuperação de HP. Não tem mais como lutarmos, Zhang Yu já é forte o suficiente, e tem um chefe criando confusão ao lado. Os membros do PRID gritavam a plenos pulmões. A guilda PRID não era uma guilda grande no mundo dos jogos, e não havia muitos jogadores de nível mestre por perto, com Floating e Fireball mais preocupado com o treinamento do que com a conclusão de masmorras. Porque, para ele, equipamentos podiam ser comprados com dinheiro, mas ser rico não significava que seus subordinados também seriam ricos. A maioria dos membros possuía apenas equipamentos de nível 20, verde cobre, enquanto apenas um pequeno número deles possuía algumas peças de equipamento de nível 30, verde cobre. Quanto aos equipamentos cinza prata. Desculpe, não havia como uma guilda de nível comum jogar contra mais herói no modo hardcore. De acordo com o cenário de Gold's Miracle, no modo normal, jogadores em torno do nível 10 podiam realizar uma invasão, e aqueles no nível 20 eram elegíveis para desafiar o modo difícil. E por último, o modo hardcore exigia que os jogadores tivessem nível 30 ou superior. Jogadores em torno do nível 30 usando equipamento verde cobre nível 20 com cerca de 2500 HP sem equipar um escudo eram totalmente incomparáveis com Zhang Yang ou o chefe, não importa o que acontecesse. Assim como um redemoinho varrendo algumas nuvens dispersas, Zhang Yang e o chefe se uniram para se livrar dos 11 jogadores restantes do PRID, como se estivessem arrancando alguns tocos secos. Entretanto, no momento em que todos os membros do orgulho foram derrotados, o chefe direcionou seu agro para Zhang Yang. Aí, o rei Urso Berserk soltou um rugido furioso, agitando sua enorme pata e avançando em direção a Zhang Yang. Menor bloco. Com o levantar do escudo, Zhang Yang se protegeu do ataque. Mas o impacto foi tão forte que o empurrou de 3 a 4 passos para trás antes que ele pudesse retomar a posição. A presença do efeito de recuo significava apenas que a força do rei Urso Berserk era muito maior que a de Zhang Yang. Menos 274. Dano desviado. Com um sorriso no rosto, Zhang Yang disse, seu pedaço de urso estúpido e ingrato. Eu cuidei daquelas pessoas para você, e você está tentando me matar em vez de me agradecer. Suspiro. Ser uma pessoa legal é realmente um erro. Depois de tudo que fiz, só recebo uma mordida em troca. Não é de se admirar que haja pessoas menos legais por aí este ano. Menos 1154. Menor Shield crítico. Instantaneamente, o corpo do Berserk Bear King recebeu um efeito negativo, menor sangramento, fazendo com que um valor de dano de menos 79 aparecesse uma vez a cada 2 segundos. A batalha precisava terminar rapidamente, pois suas habilidades poderosas já o haviam esgotado o suficiente. Se os membros do orgulho se recuperassem naquele momento, nem ele conseguiria suportar. Afinal, seus equipamentos tinham apenas um nível de diferença entre si. Se ele tivesse suas habilidades em mãos, Zhang Yang poderia usá-las novamente. Mas, com menor shield wall e menor substitute em tempo de recarga, nem mesmo Zhang Yang poderia subestimar um grupo com mais de 20 membros. O rei Urso Berserk tinha apenas 20.000 de HP restantes na barra. Sob os ataques conjuntos de Zhang Yang, Lotus transparente, o chefe só conseguiu durar mais 20 segundos.
Com efeito, o menor roubo de vida também em ação com a espada do amante, Zhang Yang finalmente derrotou o chefe. Depois de pegar os itens saqueados pelo chefe e os equipamentos derrubados pelos membros do orgulho rapidamente, Zhang Yang convocou seu cavalo de guerra e deixou o local, deixando o pessoal do orgulho de mau humor. Cerca de 7 ou 8 minutos depois, xingamentos vindos do pessoal do orgulho começaram a aparecer nos canais regionais. Zhang Yang sorriu. Só a gente incompetente se valeria de xingamentos para fazer cena. Passando pela floresta montanhosa, Zhang Yang continuou sua busca pela localização da fonte sagrada. Na verdade, ele estava mais interessado em encontrar um centauro. Segundo Marcan, a fonte das almas é uma relíquia sagrada dos centauros, então deveria haver guardas centaurianos ao redor da fonte, protegendo-a. Pique-plaque. Um dos arbustos se partiu repentinamente ao meio, e de entre os arbustos separados surgiu uma criatura de aparência estranha correndo. A parte inferior do corpo de um cavalo e a parte superior de um humano. Com 4 patas, ele conseguia correr muito rápido, como uma rajada de vento, com um arco longo na mão. Um centauro. Raul. Logo atrás do centauro, um dente de sabre saltou do mesmo jeito. Seu tamanho era maior que o de um urso enorme, alto e robusto, com dentes longos e afiados, brilhando com uma luz branca e fria. Ao avistar Zhang Yang, o centauro correu imediatamente em sua direção e, ao mesmo tempo, gritou: "Socorro! Socorro! Por favor, socorro, Bangar Cuculo, criatura humanoide normal. Nível: 35. HP: 1235-3500. Nota: covarde Bangar Cuculo, Cuculo da tribo Centauro." Instantaneamente, Zhang Yang fez um julgamento imediato, foi direto até Dente de Sabre e desferiu um golpe nele. 2 segundos depois, o Dente de Sabre recuperou a consciência, mudou seu alvo para Zhang Yang e deu uma mordida. No início, Zhang Yang queria lançar um menor provoque, mas vendo que Bangar Cuculo não causou nenhum dano ao Dente de Sabre, ficou mais fácil usar o agro. Não é de se espantar que Bangar Cuculo tivesse o apelido de o covarde. Supondo que ele fugiria no momento em que visse o Dente de Sabre, o longo arco em sua mão poderia ser apenas uma decoração. Embora o Dente de Sabre fosse realmente alto e robusto, era apenas um monstro comum de nível 33. Com apenas alguns truques na manga, Zhang Yang o derrotou de vez, deixando apenas alguns fios de pelo de tigre para trás. Herói. Herói. Gratidão por salvar Bangar Cuculo. O centauro covarde guardou o arco longo na mochila em seu cavalo. Fez um movimento para enxugar o suor e disse: "Bangar Cuculo vai te recompensar." Zhang Yang sorriu e disse: "Nas minhas viagens, eu desembainhava minha espada sempre que via alguma injustiça sendo cometida." Assim que as palavras saíram de sua boca, ele sentiu um arrepio nas costas por um momento. "Herói, uma pessoa como você definitivamente não iria querer o cadáver deste tigre. Então faço de presente para Bangar Cuculo." Depois de falar consigo mesmo, Bangar Cuculo imediatamente puxou o Dente de Sabre morto e o pendurou em seu cavalo. Era inesperado que, embora sua coragem fosse tão insignificante, sua força fosse definitivamente infernal, sem mencionar que seu rosto era tão rígido que não havia palavras para descrevê-lo. Zhang Yang continuou perguntando: "Então, como você acabou em uma situação tão trágica?" Suspiro. Bangar Cuculo exclamou: "Hoje é minha cerimônia de maioridade. Somente caçando um Dente de Sabre sozinho eu me tornaria um membro legítimo da família Cuculo. Mas esse Dente de Sabre bestial era tão poderoso que Bangar Cuculo não conseguiu derrotá-lo." Não conseguiu derrotar. Ou talvez fosse ele que estava tão apavorado a ponto de não conseguir fazer nada, sendo perseguido pelo Dente de Sabre a alguns quarteirões de distância, talvez. Zhang Yang riu e disse: "Sim, esse Dente de Sabre é realmente muito difícil de lidar." Bangar Cuculo ficou imediatamente muito satisfeito ao ouvir isso, vendo Zhang Yang como seu amigo, e disse: "Herói, Bangar Cuculo tem outro favor a lhe pedir. Por favor, acompanhe Bangar Cuculo de volta à Terra Sagrada. Bangar Cuculo certamente lhe pagará generosamente quando chegarmos ao destino." Ding. Bangar Cuculo tem uma missão para você: acompanhar Bangar Cuculo. Você aceita? É claro que Zhang Yang aceitou naturalmente, não tendo mais que se preocupar em encontrar o lugar onde o centauro vive. Escorte Bangar Cuculo. Dificuldade: Rank C. Descrição: escolte Bangar Cuculo de volta ao acampamento dos centauros.
Se Bangar-Kukula morrer, a missão fracassará. Conclusão. Menor escolta em andamento. Muito obrigado, herói. Bangar-Kukula abriu um sorriso no rosto e imediatamente guiou Zhang Yang em uma direção. No caminho, era inevitável serem atacados por dentes de sabre, lobos de tempestade, quimeras e outros monstros do tipo besta. De qualquer forma, Bangar-Kukula escapava para o mais longe que podia sempre que uma batalha começava e só retornava depois que Zhang Yang eliminasse os monstros. Então, ele exibia aquela expressão que dizia: eu não estava me recusando a ajudá-lo na batalha, eu estava à sua procura. Enquanto isso, ele recolhia os cadáveres e os pendurava em seu cavalo, até o ponto em que não conseguia mais mover o traseiro, e então largava os cadáveres dos monstros com o coração partido. Depois de seguirem em frente por mais de meia hora, finalmente chegaram ao acampamento dos centauros. Era um lugar muito bem escondido em um vale distante. Se não fosse pelo guia de Bangar-Kukula, Zhang Yang talvez nem encontrasse o lugar, mesmo depois de procurar por 3 dias. A entrada do vale era cercada por uma alta cerca de madeira, com cada topo afiado, para impedir que qualquer coisa invadisse o muro. No meio da cerca, havia uma porta de madeira aberta, guardada por um centauro armado com arco e flechas. A visão daquele centauro era extremamente grandiosa. Ele conseguia avistar Zhang Yang e Bangar-Kukula de longe. Imediatamente, com as flechas carregadas no arco, eles assumiram uma postura defensiva. Mata Kukula, não atire, sou eu. Bangar-Kukula estava tímido, temendo que o outro lado atirasse a flecha em sua direção, e gritou imediatamente. Isso lembrou Zhang Yang da frase: Taijun, não atire, sou eu um. Bangar-Kukula, por que você trouxe um humano para o nosso acampamento? O guarda não baixou a guarda nem um pouco. Ele é um convidado importante que Bangar-Kukula convidou para participar da cerimônia de maioridade. Bangar-Kukula foi inteligente, dando a Zhang Yang o título de convidado. Zhang Yang não pôde deixar de ficar com a boca tremendo. Anteriormente, com os anões, ele também era um convidado, mas num piscar de olhos quase foi transformado em prisioneiro. Tomara que desta vez a situação não seja a mesma. O guarda hesitou por um momento antes de guardar seu arco e flecha, então perguntou: quando você conheceu um humano assim? Talvez Zhang Yang estivesse lá apoiando. Então Bangar-Kukula se tornou ousado e forte. Com a cabeça cheia de orgulho, ele disse: preciso te contar. Sob a orientação de Bangar-Kukula, Zhang Yang finalmente entrou no acampamento dos centauros. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 139. Polindo a reputação. O vale era amplo, com fileiras de casas feitas de tábuas de madeira dispostas com capricho. De vez em quando, 2 ou 3 centauros passavam por ali, e todos tinham uma expressão estranha nos olhos, como se tivessem acabado de ver algum tipo de monstro. Talvez, assim como os humanos se sentem estranhos ao olhar para essas estranhas criaturas de 4 patas, eles também acham que os humanos de 2 pernas são algum tipo de monstro. Após Bangar-Kukula retornar ao seu local de residência, a missão foi dada como concluída, e Zhang Yang foi recompensado com 50.000 pontos de experiência. Jing. Você ativou a reputação do centauro. Reputação atual, hostil. Zhang Yang abriu a lista de reputação e deu uma olhada. De fato, viu que havia uma nova entrada para o centauro, atualmente rotulado como inamistoso 03000. Continuando a caminhar para fora, os nomes iniciais dos centauros mostrados em vermelho se transformaram em um vermelho claro. Em Gold's Miracle, monstros com seus nomes em vermelho significavam que eram agressivos. Assim que você entrasse na área de agressividade deles, seria atacado. Portanto, o sistema de reputação era basicamente o correspondente à agressividade. Monstros com seus nomes em vermelho claro significavam que sua reputação correspondente seria inamistosa. Esses monstros não iniciariam seus ataques contra os jogadores. No entanto, se os jogadores estivessem lutando contra esses monstros, isso atrairia quaisquer monstros próximos do mesmo tipo, se houvesse algum, para se unirem contra os jogadores. Era como se as pessoas estivessem brigando na rua. Se alguém visse um parente ou amigo em algum tipo de problema, certamente estenderia os punhos para ajudar. Monstros com seus nomes mostrados em amarelo significam que sua reputação correspondente será neutra. Monstros neutros também não iniciarão seus ataques contra jogadores. Na verdade, se jogadores atacassem esse tipo de monstro, isso não atrairia agressividade, mesmo que houvesse monstros do mesmo tipo passando pelo local.
Será como assistir um de seus companheiros lutando, apenas apreciando o espetáculo de lado. Monstros com nomes em verde significavam que sua reputação correspondente seria amigável, respeito, admiração e adoração. A menos que um jogador ativasse a opção de ataque indiferente, ele não seria capaz de atacar monstros com nomes em verde. No entanto, monstros com nomes em verde geralmente eram PNJ de uma cidade principal. Uma vez que os jogadores atacassem sua espécie, era altamente possível que sofressem o banimento das cidades principais, o que significaria apenas perda e prejuízo para si mesmo. Pouco depois de Bangar Kukula retornar ao acampamento, ele desapareceu. Como um PNJ que guiava os jogadores para ativar a reputação do centauro, sua missão era ser continuamente perseguido por monstros e recorrer aos jogadores em busca de ajuda, trazendo-os de volta para ativar a reputação do centauro. Zhang Yang pensou que, já que havia uma reputação de centauro, então certamente deveria haver uma loja de reputação por perto vendendo alguns níveis diferentes de produtos correspondentes à reputação. Ele deu uma olhada ao redor do vale e logo depois encontrou a loja de reputação, Tulong Kukulu, o lojista de reputação, Elite, humanoide. Nível, 80. HP, 120 mil. Ei, humano, quer comprar algo legal? Nós, centauros, só temos produtos naturais autênticos, nunca falsificados por aí. Tulong Kukulu era de fato um empresário profissional e, apesar de sua reputação fria e respeitosa, começou a vender imediatamente. Enquanto falava, abriu seu catálogo de ofertas para Zhang Yang. A primeira olhada na lista foi a fonte da alma. Estava sendo vendida por 1000 moedas de ouro a garrafa. Então, a fonte da alma necessária na missão pode ser comprada de um NPC. E, sem dúvida, esta é certamente a única maneira de obtê-la. O ligeiro preço excessivo do item poderia ser ignorado, mas se esta fosse uma loja de reputação, isso significava que os produtos naturais autênticos que Tulong Kukulu vende tinham um requisito de reputação a ser cumprido. E o requisito de reputação para a fonte da alma era adoração. A fonte da alma se vincularia aos jogadores que a pegassem. Portanto, não espere que jogadores que cumpriram o requisito de reputação comprem um item em nome daqueles que não o fizeram. Na verdade, qualquer item com requisito de reputação ficaria vinculado aos jogadores. No entanto, o requisito de reputação não era isento de benefícios. Além da fonte da alma, Tulong Kukulu tinha outros bens interessantes, incluindo livros de habilidades, um projeto de receita profissional, pequenos animais de estimação e muito mais. Havia um total de 6 livros de habilidades, correspondendo às 6 principais ocupações, respectivamente, com o mesmo requisito de reputação de adoração. O livro de habilidades do guerreiro era a menor onda de explosão, uma habilidade que Zhang Yang já havia visto no jogo anterior. O efeito era enviar uma onda de choque para frente, causando dano a todos os inimigos dentro do alcance, atordoando todos os alvos por 4 segundos. A receita e o projeto para falsificação e alquimia eram a menor receita, machado de batalha do centauro e a menor receita, poção de poder para iniciantes, respectivamente. Zhang Yang não tinha ideia de qual atributo era o machado de batalha do centauro, mas ele estava muito claro sobre o efeito da poção de poder para iniciantes. Aumenta o dano causado em 20% por 15 segundos. Esta poção não era nada ruim, proporcionando efeitos milagrosos para situações que exigiam foco e ataques rápidos. Durante o PK, os jogadores podiam ter a chance de dar uma reviravolta completa com apenas uma garrafa de poção de poder. A desvantagem era que todas as poções compartilhavam o mesmo tempo de recarga, e consumir a poção de poder proibia os jogadores de consumir outras poções. Portanto, fosse seguro de vida ou ataque pesado, era necessário considerar uma das duas opções. Zhang Yang não tinha a mínima simpatia por bichinhos de estimação. Além disso, ele também não conseguia vender o livro por dinheiro, devido ao recurso de encadernação. Então, ele pulou direto. Além disso, havia também uma pedra de amular especial, pedra de amular poderosa. Uma vez aplicada na arma, ela concederá 1% de bônus de taxa crítica. Entre os demais, livros de habilidade exigiam reputação de nível adoração, receitas de artesanato exigiam reputação de nível admiração, animais de estimação e pedras de amular exigiam apenas reputação de nível respeito. Porque essa missão era de nível S. Em milagre de Deus, se o nível do monstro fosse maior que o do jogador, o que elevou a dificuldade da missão,
Ela só mudaria entre os níveis B, C e D. Uma missão de nível A significava que deveria haver um chefe para matar, mas matá-lo não seria muito desafiador. No entanto, se fosse uma missão de nível S, definitivamente haveria um chefe principal, como Shurian da Caverna dos Ossos e Terpotiriar da Torre Subterrânea. Missões de classificação S representam um fardo, mas também representam uma recompensa muito generosa. Nem preciso dizer que seria necessário lutar contra algum tipo de chefão que esteja no processo de elevar a reputação. O que você diz? Tentado ou não? Tulong Kukulo sorriu com o sorriso sinistro de um homem de negócios. É uma pena que você seja um estrangeiro, já que nosso clã tem regras, de nunca vender nossos bens preciosos a estranhos. Mas você pode fazer algumas tarefas para nós, tarefas que não são convenientes para nossas mãos. Então, confiaremos em você e, aos poucos, o trataremos como nosso bom amigo. Depois de terminar de falar, um ponto de exclamação amarelo apareceu de repente bem acima da cabeça de Tulong Kukulo. Aí veio a missão. Zhang Yang disse imediatamente, tudo bem, Tulong Kukulo, estou disposto a servir o grande clã dos centauros. Aquele bajulação caiu tão solidamente na bunda de Tulong Kukulo, fazendo o prestigioso empresário se derreter em sorrisos, que ele disse, certo. Vamos ver sua sinceridade então. Prove se puder, e então considerarei lhe oferecer mais missões. O inverno está chegando, precisamos de comida reservada para o inverno. Vá caçar algo para nós quando voltar. Jing. Tulong Kukulo tem uma missão para você, comida para o inverno. Você aceita? Ao aceitar a missão, o ponto de exclamação logo acima de Tulong Kukulo desapareceu, o que significa que não houve outros anúncios de missão. Jing. Você adquiriu uma faca de açougueiro. Zhang Yang convocou seu cavalo de guerra esquelético e deixou o acampamento dos centauros, ao mesmo tempo em que verificava a lista de missões, comida para o inverno, dificuldade, rank C. Descrição, queremos carne. Tulong Kukulo, do clã Centauro, pede que você colete o máximo de carne possível para protegê-los do inverno que se aproxima. Você pode caçar monstros nas colinas Sivar e cortar a carne deles com a faca de açougueiro. Conclusão, carnes coletadas 0100. Recompensa da missão, 50.000 pontos de experiência, 250 pontos de reputação de centauro, faca de açougueiro, item de missão. Uso, corte a carne dos monstros, feras. Zhang Yang montou em seu cavalo e atraiu algumas dezenas de monstros do tipo besta, como dentes de sabre, ursos chuvosos e lobos violentos, de uma só vez. Depois, desceu e começou sua matança. Esses monstros de nível normal têm um dano básico de apenas 600, mais ou menos. Acertar Zhang Yang causaria apenas cerca de 250 de dano. Com apenas se movimentar e menor bloquear, acionando um menor cura do berserqueiro ou efeito especial de espada do amante, sem grande problema, Zhang Yang massacrou todos os monstros com seu menor esforço e usou a faca de açougueiro para cortar a carne. Uma fera rendeu de 2 a 4 pedaços de carne, mas a quantidade específica era totalmente aleatória. Em uma rodada de corte da carne, Zhang Yang conseguiu um acréscimo de 44 pedaços. Com mais 2 puxadas e a eliminação dos monstros, o número de pedaços de carne somou 127. Mas o conjunto de carne podia acumular até 200 pedaços, e Zhang Yang estava com preguiça de despejar o excesso de carne, então ele correu direto para Tulong Kukulo para entregar sua missão. Jing. Você completou a missão, comida para o inverno, recebeu 50.000 pontos de experiência, reputação de centauro mais 250. Olhando para Tulong Kukulo novamente, outro ponto de exclamação em azul apareceu acima de sua cabeça. Uma busca repetitiva. Continuava a mesma coisa, matar feras para cortar carne e coletar 100 pedaços de carne para completar a missão. Na prática básica do jogo, essas missões repetitivas só ficavam indisponíveis quando atingiam uma mudança qualitativa. Por exemplo, quando um jogador subia de nível ou sua reputação era elevada a outro nível. Foram necessários 3.000 pontos de reputação para passar de frio para neutro. Cada missão recompensava 250 pontos, o que significava um total de 12 vezes a conclusão, o que também significava coletar 1.200 pedaços de carne. Uma moleza. Vamos partir agora. Zhang Yang convocou seu cavalo de guerra esquelético e iniciou sua operação de caça. Desta vez,
Ele pretendia coletar 1.100 pedaços de carne antes de entregá-los a Tulong Kukulo para receber as recompensas da missão, elevando o nível de reputação para neutro de uma só vez. Com o equipamento, as habilidades e a força atuais de Zhang Yang, ele só conseguia enfrentar 30 ou 40 monstros de nível similar ao seu. No entanto, as feras na área estavam muito espalhadas, tornando possível capturar apenas cerca de 10 monstros por vez, já que os monstros que haviam sido capturados anteriormente abandonavam a perseguição em combate devido à distância excessiva do alvo. O processo todo, que incluía puxar os monstros, reuni-los e matá-los em um local específico, e cortar a carne, levava cerca de 2 minutos. A maior parte do tempo era desperdiçada procurando por monstros, sem mencionar que cortar a carne também era um processo demorado. No entanto, matar os monstros era o que consumia menos tempo. Cerca de 1 hora depois, Zhang Yang havia coletado 1.100 pedaços de carne e voltou para Tulong Kukulo para entregar sua missão. Jing. Você completou a missão, comida para o inverno, recebeu 50.000 pontos de experiência, reputação de centauro mais 250. Jing. Você completou a missão, comida para o inverno, recebeu 50.000 pontos de experiência, reputação de centauro mais 250. Jing. Você completou. Depois de cumprir a missão 11 vezes, Zhang Yang recebeu um brilho de luz verde em seu corpo, o que significava que sua reputação havia sido elevada em um nível. Humano, sinto seu coração reverente por nós, centauros. Como sinal de encorajamento, concederei a você uma nova missão. Tulong Kukulo sorriu com grande satisfação e disse, nossa comida para o inverno já é suficiente, mas podemos precisar de uma grande quantidade de peles para combater o frio. Humano, caça o antílope de manchas brancas, corte a pele dele para mim. Quanto mais, melhor. Jing. Tulong Kukulo lhe deu uma missão, roupas para o inverno. Você a aceitará? Era possível recusar, roupas para o inverno, dificuldade, rank C. Descrição, está um frio infernal. Apresse-se e traga um cobertor de lã fina e requintada feito de pele de antílope. Tulong Kukulo pediu que você coletasse a pele do antílope de manchas brancas. Ajude os centauros a resolver o problema do inverno. As colinas de Sivar estão cheias de antílopes de manchas brancas. Conclusão, coletar pele do antílope de mancha branca a 0,20. Recompensa, 5.000 pontos de experiência, 250 pontos de reputação. Essa também era uma missão repetível, assim como a anterior. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 140. Caçando ovelhas. O antílope de manchas brancas era um animal sociável. Encontrar um significava encontrar o rebanho inteiro. No entanto, o número em cada rebanho era de apenas cerca de 10, menos tempo necessário para matar todos. Mas o que incomodou Zhang Yang foi que as peles de antílope não caíam todas as vezes. Com apenas 3 peles de antílope colhidas de 17 antílopes de manchas brancas, a taxa de queda foi consideravelmente baixa. Não tem outro jeito, continue procurando. Antílopes de mancha branca estavam espalhados por todos os cantos das colinas Shiva. Matar 1 ou 2 rebanhos ainda era fácil. Mas coletar o suficiente para atender aos critérios de elevação de neutro para amigável exigia 240 peles de antílope. Era incrivelmente difícil. Felizmente, Zhang Yang tinha cavalo de guerra esquelético, que aumentava sua velocidade de movimento para extremamente rápida, permitindo-lhe correr pelas colinas e pela floresta. Mesmo assim, ele só conseguiu coletar 53 peles de antílope até às 18 horas. E chegou a hora de deixar o jogo para jantar. Após o jantar, Zhang Yang voltou à internet, continuando sua busca para trazer problemas até a porta dos antílopes. Logo, a voz doce e comovente de An Shui soou pelo dispositivo de comunicação por voz. E o bobo, é hora de descer para as masmorras. Zhang Yang não conseguiu evitar dar um leve tapinha na testa, pois estava se esforçando tanto para polir sua reputação a ponto de se esquecer de seus negócios nas masmorras esta noite. Estou envolvido em uma missão agora. Vão em frente e encontrem qualquer tanque que quiserem. An Shui não desistiu e disse, esta prima não quer dar a cura dela a mais ninguém. Eu só quero dá-la a você. Zhang Yang ficou com as linhas pretas depois de ouvir. Primo, a provocação foi tão extravagante. Ele sorriu e disse, por que você não resistiu a ser minha segunda esposa? O que? An Shui imediatamente explodiu, tornar-se sua segunda esposa.
Seus pelos pubianos nem estão totalmente crescidos. HMPH, se eu pudesse ser a primeira esposa, então eu apenas consideraria isso. Tudo bem, da próxima vez, vamos marcar um horário e nos casar. Dessa vez, você pertencerá à família Zhang. Ou pode vir aqui hoje à noite para aquecer a cama do seu marido. É preciso ser mais ousada e direta do que a irmã Yu, que adorava provocar para assustá-la. An Shui ficou em silêncio por um tempo e disse, "E o bobo, então você ganhou muita sabedoria e ainda ousa tomar liberdades comigo." Zhang Yang sorriu e disse, "A propósito, estou aprimorando minha reputação de centauro. A loja de reputação aqui tem coisas muito boas, vocês podem vir e conferir. Se acharem necessário, venham aprimorar a sua comigo." "Ah, então deixa eu perguntar para o Yair e a turma. E o Bobinho, deixa eu te contar um segredo meu. Quando eu durmo, eu não uso roupa nenhuma." Pac. An Shui desconectou o dispositivo de comunicação de voz. Sua bruxa. Zhang Yang não conseguiu se conter, imaginando An Shui deitada na cama sem nada sobre ela, acordando de manhã cedo, com a parte superior do corpo levemente levantada, o cobertor fino deslizando e ficando preso em seus dois picos orgulhosos, revelando parcialmente pares de seios fartos. Algumas palavras eram melhores não ditas. Isso foi totalmente irresistível. Como minha vontade pode ser tão fraca? Zhang Yang massacrou ferozmente o rebanho de antílopes enquanto suspirava, admitindo que enfeitiçada An Shui era de fato profunda em seus costumes. Golpe, 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 até às 23 horas, quando Zhang Yang desligou-se para dormir. Ele só conseguiu coletar 97 pedaços de pele de antílope, e ainda faltava muito para conseguir 240 pedaços. No entanto, sua barra de experiência no nível 31 havia subido para 87%, deixando muito mais próximo do nível 32. Ele poderia ter subido de nível se não fosse pela aparição dispersa dos monstros, totalmente diferente da aparição concentrada dos monstros no Vale Nevoado. Na manhã seguinte, Zhang Yang terminou seu treinamento e tomou café da manhã antes de entrar no jogo. Ainda era um massacre interminável de antílopes. Ao contrário dos 1.200 pedaços de carne que ele coletou facilmente, esta coleção de peles de antílope estava em um nível de dificuldade totalmente diferente. Olhando pelo lado positivo, os pontos de experiência não eram tão ruins ou lentos, ele poderia encarar isso como um treinamento. No final, ele passou o dia inteiro nas colinas Sivar antes de ficar offline para dormir. Tudo o que ele fez foi aumentar a coleção de skins para 207. Quanto ao seu nível, ele já havia alcançado o nível 32 por volta das 13 horas. Ele estava prestes a alcançar um Dreyshot. Anteriormente, Zhang Yang passou um total de 12 dias criando poções. Foi por isso que ele ficou preso no nível 30, deixando os outros 5 membros de sua gangue o ultrapassarem. Fatian estava no nível 35, sendo o mais alto entre eles por ter passado menos tempo em suas missões de profissão. An Shui e Wei Yair podiam se unir para matar monstros e subir de nível. Embora o tempo gasto em subidas de nível não fosse tão longo quanto o de Fatian, eles também haviam alcançado o nível 34. Enquanto isso, Sun Xiu não ficou para trás, mesmo não estando online com frequência, pois tinha 50% de pontos de experiência adicionais para aumentá-la. Ela também estava no nível 34. Pelo contrário, Dreyshot estava atualmente apenas no nível 33 porque havia investido muito tempo em suas missões de classe. Eram 11 horas do terceiro dia. Zhang Yang finalmente havia coletado exatamente 240 pedaços de pele de antílope e, com uma explosão de reclamação, ele retornou a Tulong Kukulo para entregar o pedido de missão. Jing. Você completou a missão, roupas para o inverno, recebeu 40.000 pontos de experiência, reputação de centauro mais 250. Jing. Você completou. Após a 12ª entrega, Zhang Yang recebeu um brilho de luz verde atravessando seu corpo, representando que sua reputação de centauro havia sido elevada para amigável. No entanto, para passar de amigável para um nível mais alto, eram necessários uma quantidade substancial de pontos de reputação. De amigável para respeito, eram necessários 6.000 pontos de reputação. De respeito para admiração, eram necessários 12.000 pontos de reputação e, por fim, de admiração para adoração, eram necessários 21.000 pontos de reputação. Zhang Yang sentiu uma leve dor nos ovos. Não, sentiu seus ovos sendo esmagados.
Tulong Kukulu encarou Zhang Yang e sorriu. Humano, você nos fez muitos favores. Até nossa chefe ouviu falar de suas brilhantes conquistas. Veja bem, ela até me ordenou que o convidasse para sua tenda. Minha admiração é toda sua, humano. A mestra-chefe é a mais bela que existe entre os centauros. Ela é realmente uma amante sonhadora para todos os nossos homens centauros. Zhang Yang olhou para a cabeça de Tulong Kukulu e não havia sinal de nenhum ponto de exclamação além do seu título. Obviamente, Tulong Kukulu não publicaria nenhuma missão no momento. Para prosseguir com a elevação da reputação, é preciso se encontrar com o chefe dos centauros. Zhang Yang perguntou a Tulong Kukulu a localização do chefe, e ele foi até a maior casa de madeira no meio da tribo. Alto, humano, duas guardas centauras guardavam a porta de madeira da casa. Armadas com suas longas lanças e com as cabeças voltadas para ele, era extremamente intimidante. Então, Zhang Yang informou, estou aqui a convite da própria chefe. Xiang. Os dois guardas centauros puxaram suas lanças para o lado e disseram, entrem na frente, o chefe está esperando por vocês. Zhang Yang deu um grande passo para dentro da casa de madeira e só conseguiu ver uma centaura vagando pela casa. Ao perceber seus passos entrando na casa, ela imediatamente se virou e olhou para Zhang Yang. Que centauro enorme! Centauros como Tulong Kukulu eram considerados altos e grandes, mas compará-lo aos outros faria com que os outros se tornassem inferiores em um instante, como comparar o tamanho de um filhote de elefante com o de uma mãe elefante. Maya Kukulu, chefe da tribo Centauro Kukulu, amarelo ouro, humanoide. Nível 80. HP. Com o punho direito firmemente colocado sobre o peito, Zhang Yang cumprimentou-a com o gesto respeitoso de um aventureiro e disse, mestre e chefe, obrigado pela hospitalidade, é um grande prazer. Enquanto falava com ela, Zhang Yang também sentiu uma pontada amarga no coração. Maya Kukulu pareceu satisfeita com a atuação de Zhang Yang, assentiu e disse, humano, você fez uma série de contribuições à nossa tribo nos últimos dias, eu sei disso. Muito bem, você provou sua sinceridade, mas, para ser amigo dos centauros, sinceridade não basta. Você precisa ter força suficiente. Se pensa em se tornar nosso amigo, vá conversar com Andark Kukulu. Mais uma cena de te expulsão de casa se apresentou. Era como em um escritório, A dizia para você encontrar B, e então B dizia para você encontrar C, e C dizia que não era da conta dele e pedia para procurar D, e D informava que você precisaria de um carimbo de antes de prosseguir. Andark Kukulu estava localizado logo acima de uma plataforma construída com madeira, com um ponto de exclamação amarelo brilhante acima de sua cabeça. Isso era como uma corrente puxando outra corrente. Se a reputação não tivesse se tornado amigável, Tulong Kukulu não teria permitido que os jogadores se encontrassem com o chefe, o que não aconteceria, e Andark Kukulu não estaria aqui publicando novas missões. Andark Kukulu, gerente de duelos, Elite, humanoide. Nível 80. HP 120.000. Humano, nós, centauros, jamais seremos amigos de pessoas inúteis. Venha, prove sua força e veja se você é digno de se tornar nosso amigo. Enquanto esperava Zhang Yang chegar, Andark Kukulu falou em voz baixa e arrastada. Jing. Andark Kukulu lhe deu uma missão, sempre vitorioso. Aceitar ou recusar? Depois de clicar no botão aceitar, Zhang Yang imediatamente pegou sua lista de missões para verificá-la. Sempre vitorioso. Dificuldade, opcional. Descrição. Desafie os oponentes centauros. Prove seu poder e força. Você só pode desafiar uma vez a cada hora. Você pode escolher seus inimigos entre 4 dificuldades. A, B, C e D. Derrotar um oponente de dificuldade diferente recompensará você com diferentes quantidades de pontos de experiência e pontos de reputação. Dificuldade de nível A, 100.000 pontos de experiência, 125 pontos de reputação. Dificuldade de nível B, 50.000 pontos de experiência, 75 pontos de reputação. Dificuldade de nível C, 30.000 pontos de experiência, 50 pontos de reputação. Dificuldade de nível D, 10.000 pontos de experiência, 25 pontos de reputação. Progresso. A reputação do centauro atinge o nível de respeito. Reputação atual, amigável. O jogo era justo. Jogadores com maior força adquiriam pontos de reputação mais rápido que os jogadores comuns. Zhang Yang disse imediatamente.
Andark Kukulu, gostaria de fazer o desafio agora. Muito bem, eu apoio sua coragem. Por favor, escolha um oponente para seu desafio. Andark Kukulu riu alto. Na interface do jogo, uma caixa de seleção apareceu de repente, e Zhang Yang escolheu a dificuldade Ranka sem hesitar. Olha só. Com os olhos turvos, Zhang Yang se viu teletransportado para a plataforma acima dele. Gongo, gongo, gongo. Um enorme centauro entrou na plataforma pelo outro lado, e o corpo pesado foi pressionado contra o chão de madeira, fazendo uma série de rangidos. Rangido, rangido, rangido. Guerreiro Centauro, Elite, Humanoide. Nível, 35. HP, 35.000. Jing. O desafio começará em 10 segundos. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Raul. O guerreiro centauro soltou um rugido alto, abriu as 4 patas e começou a investir contra Zhang Yang com a longa lança erguida nas mãos. Este ataque quebraria uma pedra ou algo pior. Menor carregar. Num piscar de olhos, Zhang Yang investiu e atacou. Muito bom, um efeito de atordoamento, dando-lhe um intervalo de 2 segundos para fazer seu próximo movimento. Invocar seu servo, Lotus Transparente, não causaria nenhum problema de recarga, pois só era possível fazer um desafio por hora. Menos 738. Menos 1633. O guerreiro centauro recuperou a consciência muito rapidamente, rugindo de raiva e golpeando Zhang Yang com sua longa lança. Menor bloqueio. Mais 30 pontos de fúria. Menos 254. Dano de bloqueio desviado. Menos 557. Menor golpe de escudo. O HP do guerreiro centauro estava diminuindo rápido como uma avalanche. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.